Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Yanaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E o tema dessa aula de hoje é o que é a escuridão. E essa primeira parte da aula mais teórica, eu não tenho a pretensão aqui de responder para você o que é a escuridão, porque na verdade você vai se fazer essa pergunta para si mesmo, internamente, mentalmente, ao longo dessa prática. E a ideia, sempre quando a gente se faz alguma pergunta em meditação, não é a gente tentar responder em palavras, né, ou pensar nas associações, né, nas referências que a gente tem sobre aquele conceito, sobre a escuridão. A ideia, quando a gente se faz uma pergunta em meditação, é a gente ficar com o espaço que emerge segundos depois que a gente se coloca a pergunta, né, no campo da sensação pura, no campo daquilo que chega, né, logo depois, segundos depois que você coloca a pergunta, né, esse pode ser um acesso direto ao campo da pura consciência, né, essa técnica de perguntar a si mesmo ao longo da meditação. Mas de qualquer forma, eu queria trazer aqui, né, um entendimento simples sobre o que acontece com as ondas cerebrais, né, do nosso cérebro, quando, né, à medida que a gente vai mergulhando nesse campo do desconhecido, né, da escuridão da pura consciência. E para isso, eu queria transmitir parte de uma aula que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza. Então eu peço licença aqui para recorrer às minhas anotações que eu fiz nessa aula. E assim, segundo o neurocientista Dr. Joe Dispenza, quando você está vivendo pelos hormônios do estresse, né, e você está em um estado excitado, né, o seu cérebro, ele se move em um padrão chamado ondas cerebrais alto-beta, ou beta-altas, né? O alto-beta é aquele estado, um estado de alarme, né? Um estado de emergência. Já os padrões de beta normal é como nós estamos aqui normalmente, né? Por exemplo, me escutando agora. Não existe um perigo, né? Não existe uma ameaça. E a função do nosso cérebro é criar significado, né, ou ordem entre o que se passa no mundo exterior e o que se passa no teu mundo interior, né? Então, o seu cérebro, ele tem bastante coisa para acompanhar, né? E os seus sentidos estão bem ativos. Quando se está sob os hormônios de estresse, em alto beta, e há um estímulo, os seus sentidos são mais elevados, né? E quando isso acontece, você tem que prestar ainda mais atenção, né? Você está ainda mais vigilante, ainda mais alerta. E aí ele traz uma sugestão. Pense nisso. Se você não conseguisse ver, né? Se você não conseguisse ouvir, se você não conseguisse cheirar, provar, sentir, você não teria experiência nessa realidade tridimensional. Então, os teus sentidos, eles te ligam à realidade tridimensional. O alto beta
ele é 3 vezes mais elevado do que o baixo beta. Então, nesse estado do alto beta, é quando a sua atenção muda de uma pessoa para um problema, para um objeto, para um lugar, para uma coisa, para outro problema, para o teu passado, para o teu futuro. Né? E isso ativa os circuitos, né, do nosso cérebro a dispararem incoerentemente, né, em um estado mental alto. E as pessoas, né, ficam presas nesse estado. Por outro lado, quando você amplia a sua percepção, né, e começa a sentir nada além do que a escuridão do espaço, o ato de você sentir isso faz com que você pare de analisar e de pensar. E as ondas cerebrais começam a abrandarem, né? Do alto beta para o médio beta, para o baixo beta. E de repente, as suas ondas cerebrais começam a mover-se para os chamados padrões de ondas alfa. Em padrões alfa, há a tendência de menos preocupação com o ambiente exterior. Então pense em beta como tendo a tua atenção no mundo exterior. Enquanto que o alfa, você começa a prestar atenção no teu mundo interior. Ele, né, a gente pode pensar em alfa também como um estado criativo. Alfa é um estado de ondas cerebrais mais lentas, né? Porque de repente você esquece, né, do teu mundo exterior, né, do teu ambiente. Você pode ouvir, mas você está prestando menos atenção a isso. Então, se o seu corpo está quieto num lugar, né, então faz sentido que, como há menos informação sensorial chegando no seu cérebro, que as ondas cerebrais abrandem, né? Porque o seu cérebro está processando menos informação. E à medida que, então, as ondas cerebrais se movem para o estado alfa, algo muito importante acontece, né? Ele descreve, porque isso não só muda os nossos cérebros para alfa, mas de repente a gente começa a perceber que os diferentes compartimentos do cérebro que estavam subdivididos, né, por causa dos estímulos aos hormônios do estresse e da mudança rápida de atenção, esses compartimentos começam a se unificar, né? As comunidades diferentes que estavam divididas, separadas em redes, né, diferentes, começam a se sincronizar, né, a formar comunidades e redes maiores. Em outras palavras, o seu cérebro, ele começa a funcionar num estado mais holístico. O campo quântico é um campo de energia invisível, né, de frequência, de informação, que liga e unifica tudo que é físico e material. E a sua assinatura, a assinatura do campo quântico é ordem, né, é totalidade, é unidade. E aí ele comenta que as pessoas, elas não sabem disso, mas à medida que elas sentem nada além do que espaço, escuridão, nada,
elas começam a ativar o seu sistema nervoso autônomo para começar a unir com esse campo unificado, né, com esse campo quântico. As pessoas elas vão se sentindo mais relaxadas, tão seguras, tão conectadas, que o seu corpo se sente suficientemente seguro para relaxar ainda mais, né? E o corpo começa a adormecer em um sono leve, mas a pessoa ela está acordada, ela está consciente. E isso chama-se teta. Né? Em padrões de ondas cerebrais teta, são padrões de onda muito lento. Né? E se o seu corpo ele está dormindo, mas a mente está acordada, nós estamos suscetíveis à informação. E suscetibilidade é a capacidade de aceitar, de acreditar, né, de se render sem qualquer análise daquilo que você está recebendo, né, daquilo que se está recebendo. E o propósito da meditação é justamente ir além da nossa mente analítica, que separa a mente consciente da mente subconsciente. Né? Então, em meditação, a gente vai aprendendo a adentrar na mente subconsciente e vai aprofundando o nosso estado, né, de presença, diminuindo as nossas ondas cerebrais, né, deixando, elas vão ficando cada vez mais lentas, né. As ondas cerebrais delta, né, que são o sono profundo, ainda mais lenta do que a teta, é quando o corpo está em um estado restaurador. Né? Então a meditação é um caminho em que a gente pode aprender a como regular e abrandar as nossas ondas cerebrais, né? Como um sonhar acordado. E se a gente continuar praticando isso, né, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo ele vai se render a uma nova mente. E quando a gente faz isso, há uma liberação de energia. Né? Você vai se mover de partícula para onda, trazendo aqui, né, essa linguagem da física, de matéria para energia. E o teu corpo é libertado das amarras, né, do passado conhecido, né, do passado familiar ou do futuro previsível. O seu corpo vai aprendendo a relaxar no momento doce e generoso do presente, né, do desconhecido. E esse é o lugar perfeito para a gente criar. Então é isso. Pode encontrar uma postura que seja confortável para você, como você se sentir mais relaxado nesse momento e firme, né? Seja na postura sentada ou deitada, mantendo seus olhos fechados ou entreabertos. E vai trazendo a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração, começando a perceber como você se observa aqui, agora, no início.
E imagine que a partir do topo da sua cabeça começa a penetrar um mel, um líquido viscoso, que à medida que vai sendo absorvido pelo interior da sua cabeça, você vai sentindo relaxar sua testa, relaxando os seus olhos, bochechas, mandíbula, lábios, língua, sentindo todos os músculos da sua face relaxando, sentindo também o seu cérebro, a sua mente acalmando, derretendo os seus pensamentos. E esse mel continua descendo, preenchendo o interior do corpo, sendo absorvido agora pelo pescoço, relaxando o pescoço, liberando o fluxo do pescoço, a energia. Sentindo esse mel agora sendo absorvido pelos seus ombros, preenchendo, relaxando os seus ombros. E esse líquido vai fluindo também para os seus braços. E à medida que ele vai sendo absorvido, você vai relaxando braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. Sentindo agora esse mel fluindo para a região peitoral, preenchendo, acalmando o seu coração, derretendo as suas emoções, dissolvendo o que quer que tenha ficado guardado nessa região do corpo e que agora você pode soltar, liberar. Aprofundando ainda mais o relaxamento nessa região do corpo. E deixa sua respiração te auxiliar nesse processo de liberação, de relaxamento. Sentindo esse mel fluindo também para a região da barriga, preenchendo toda a região da barriga, alto e baixo abdômen. Sentindo relaxar músculos, tecidos, sentindo esse líquido envolvendo e abraçando também os seus órgãos internos. Que se beneficiam desse momento de pausa, de descanso, podendo se regenerar, se revitalizar.
sentindo esse mel, esse líquido fluindo e preenchendo agora a região das costas, relaxando desde das escápulas, passando por cada parte das suas costas até a região lombar, sentindo as suas costas como um todo relaxando. Sentindo esse líquido fluindo também nos espaços entre as suas vértebras. Isso vai relaxando a sua coluna vertebral, naturalmente realinhando esse eixo vertical do seu corpo. Você começa a sentir agora esse mel fluindo para a região do quadril, a região pélvica. E à medida que ele vai sendo absorvido, você vai sentindo um relaxamento profundo nessa região do seu corpo. Sentindo relaxar glúteos, virilhas, cada uma das partes que constituem essa fundação, essa estrutura fundamental do nosso corpo, que envolve o assoalho pélvico, e toda essa região pélvica. Então você sente o mel agora descendo e fluindo para suas pernas, derretendo, continuando a derreter para dentro e para baixo do seu corpo. E à medida que esse mel vai sendo absorvido, você vai sentindo relaxar suas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e dedos dos pés. Até que você sente o seu corpo como um todo completamente mergulhado, embebido nesse mel tão relaxante e revitalizante, sentindo uma purificação, uma renovação em todo o seu corpo, em todas as suas células. E gentilmente centralize a sua atenção na respiração, da maneira mais natural que for para você. Sem esforço.
permaneça no campo de um observador neutro de si mesmo, de uma testemunha neutra de si mesmo. E apenas fique nesse campo do observador, da testemunha, que percebe a si mesmo no presente. Mantendo a sua atenção consciente no presente. No que vier para você, observe. Permaneça nesse espaço. Esse é o momento de você se libertar de qualquer julgamento, qualquer juízo de valor que você possa fazer sobre aquilo que chega à sua atenção. Solte, libere. Apenas fique com as sensações puras, com a pura consciência. E para te ajudar a permanecer nesse campo do observador de si mesmo, você pode focalizar a sua atenção e a sua respiração no centro da cabeça, na altura do espaço entre as sobrancelhas. Então apenas mantenha a sua atenção consciente na respiração, no centro da cabeça. E se alguma experiência chegar até você, apenas deixe ir, deixe passar. Enquanto você mantém a atenção centrada na respiração no centro da cabeça. E você também pode experimentar focalizar a sua atenção e respiração no centro do coração, entre os mamilos, no interior do corpo. Observe.
Sempre que perceber alguma experiência, seja um pensamento, som, deixe ir, deixe fluir. Apenas mantenha sua atenção consciente na respiração, no centro do coração. Mantenha o foco da sua atenção no centro que te ajudar mais a se manter no campo da testemunha neutra de si mesmo, seja na cabeça ou no coração. Vá com o que estiver fluindo melhor para você nesse momento. Confie no seu guia interior. Então, pergunte a si mesmo: o que é a escuridão? E perceba o que emerge logo depois que você coloca a pergunta. Fica nesse campo, nesse espaço, nas sensações puras. O que é a escuridão? Se perceber que voltou a pensar ou a se distrair com alguma coisa, pergunte-se novamente: o que é a escuridão? Fique livre para repetir a pergunta quando você sentir ser adequado. E lembre-se que você não precisa tentar responder em palavras. Liberte-se de qualquer ideia, qualquer associação que você possa fazer sobre a escuridão. Apenas pergunte-se e torne-se curiosa com o que perceber logo depois que você coloca a pergunta.
vá mergulhando mais e mais nesse campo da pura consciência, da pura escuridão do espaço. A cada pergunta, a cada respiração. Quando sentir que adentrou na pura consciência, nesse espaço profundo do silêncio interior, você pode soltar a pergunta e também o foco da atenção na respiração, seja na cabeça ou no coração. E se você soltar o foco da atenção na cabeça ou no coração, talvez você perceba que o último objeto de meditação a soltar é a atenção na respiração. Perceba como é para você e apenas fique nesse espaço, no campo da pura existência. E se acontecer de alguma experiência voltar a chamar sua atenção, você é livre para reintroduzir algum objeto de meditação, seja a pergunta, o que é a escuridão, ou a atenção e respiração consciente no centro da cabeça ou do coração. Não lute contra nada e também não force nada. Apenas vá permitindo-se entregar mais e mais para a pureza da existência, para a escuridão profunda do ser.
e descanse nesse espaço. Descanse na escuridão profunda do seu silêncio interior. Observe como você se percebe agora e a mudança que você nota de como você começou essa prática para agora. E no seu tempo, vai retornando lentamente, começando a sentir suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.